Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu quero fazer um update à CGMBet. Como sabem, a CGMBet tem sido um parceiro aqui no canal, é dos poucos que eu gosto e qual eu tenho uma parceria. Mas eles recentemente tinham mudado o sistema dele, que era uma licença vitalícia, para um modelo de subscrição. Entretanto, eu não disse nada. Eu alertei para o canal, né, que tinha neste momento suspendido a minha parceria, entre aspas, porque ainda não sabia como é que ia ser o futuro, mas houve alterações e é disto que eu quero falar e também dizer-vos que a minha parceria mantém-se e já vão ver porquê. Vejam que eu já trabalho com ele há bastante tempo, aliás, ele neste momento está a fazer um esforço também para dar um pouquinho mais de apoio, até está a começar a implementar uns vídeos, fazer a ligação ao software. É engraçado que ele é um software developer, peca um pouco por esta parte de promoção do software, né, de divulgar. Eu acho que ele trabalha sozinho, acaba por se perder a qualidade e as pessoas não percebem realmente que o software tem muita coisa boa a oferecer. Mas seja como for, há várias pessoas que têm feito vídeos sobre software. Eu sou um deles, por exemplo, podem ver aqui o Rui Trader, né? Depois existem outros dois, o Legal Trading e o Simone, que também fizeram aqui se calhar vídeos relativamente ao software, se calhar são alguém que trabalha também com ele, etc, e promovem um pouco o produto. Por isso, eu já o conheço, eu gosto muito da pessoa, sempre me dei bem com ele, tá bom? Mas, será que vocês devem comprar este software? A decisão é vossa, como é óbvio, não é? O que eu vos posso dizer é que eu, na altura, isto sem mais para os novos, criei uma playlist. A playlist chama-se mesmo CGMBet e lá tem, neste momento, 12 vídeos. Tem 9 e depois tem 2 que foi os módulos que ele depois me ofereceu. Aliás, na altura ele ofereceu-me 2 módulos porque por causa destes 9 primeiros eu via que as pessoas estavam muito perdidas no software, e então decidi um dia, vou fazer então um review completo do software, e foi isso que eu mesmo fiz. O software, desde a criação destes vídeos, sofreu pequenas alterações, tem algumas nuances, eu poderei falar uma ou outra, mas foi coisas pequeninas. Para já, antes de se decidirem comprar este software, se não sabem o que é, vejam esta playlist, é a melhor coisa. Eu sou sempre a favor de tomarem uma decisão informada antes de comprarem uma coisa. Nunca comprem as coisas às cegas, não é? Mesmo que eu poderei ter, eu recebo uma pequena comissão relativamente a se vender licenças, não é, deste software, como é óbvio. Mas vejam primeiro a playlist e depois, se for algo que vos interessa, for. Aliás, vou ver aqui porque é que eu continuo com esta parceria. Vocês podem ver que neste momento ele mudou um bocadinho isto, continua a ter os 15 dias, tem um modelo de subscrição de 1, 3, 6 e 12 meses, mas mantém esta parte, né, que é a licença vitalícia. Isto na altura foi o que me incomodou um bocadinho, porque eu tinha comprado uma licença vitalícia e era isso que eu recomendava às pessoas, não é? E depois mudou o modelo de negócio inteiramente para um modelo de subscrição. Para mim é difícil recomendar algo que é um modelo de subscrição sabendo que eu não pago uma subscrição, já tinha a licença vitalícia, não é? Por isso, na altura ficou tudo em stand-by, não é? À espera que ele dissesse alguma coisa, mas felizmente ele continua a oferecer a licença vitalícia e pronto, e aí já não tenho problemas nenhum, que é sensivelmente o mesmo preço que eu tinha antes. Por isso, não há problema. Claro que eu acho que é um dos softwares que tem maior relação qualidade-preço, já disse isto várias vezes, mas sou suspeito em dizer isto. Se calhar outras pessoas que já têm o software podem depois deixar aí comentários abaixo, etc, sobre estas coisas, tá bom? Agora, o que é que o software oferece? Novamente, vejam a playlist, é a melhor parte, mas uma das coisas que eu mais gosto do software é também retirar dados, não é? E eu, na altura, por exemplo, quando fiz estes vídeos, até dei um exemplo, eu vou-vos mostrar, acho que foi dos minutos, não é? Foi isto mesmo. Ok, por exemplo, muitas pessoas perguntam, Rui, como é que eu posso arranjar os minutos dos golos? Né? O software fornece-vos essa informação. Aliás, deve estar aqui, está aqui. Ele tem aqui o menuzito, diz aqui Goals Minutes, selecionarem, ele exporta para Excel. Né? Depois eu até dei o exemplo de exportar estes dados para Excel e passar os goals, etc, etc, etc. Estão a ver, há muitos dados que têm aqui que vocês depois podem trabalhar, ou seja, é como se estivessem quase a comprar uma feed, se quiserem trabalhar com os dados em Excel, que é o que eu mais faço. Eu trabalho bastante com alguns destes dados em Excel, tá bom? Claro que depois também fornece remates, cantos, médias, todas essas estatísticas. Eu já vos vou dar um exemplo. Eu acho bastante útil. É um software que vos dá conveniência, não é? E perdem menos tempo a fazer algumas coisas. Se acham que isso é relevante para vocês, força, eu vou
tentar mostrar-vos algumas funcionalidades resumidamente. Novamente, vejam a playlist. Mas, por exemplo, se extraírem estes dados, ainda recentemente estamos numa sequência de Sports Betting Mod, estou a fazer modelos em Excel com várias particularidades, com várias abordagens. Vocês podem utilizar esses dados, em vez de utilizarem a feed da Football Data, podem utilizar a da CGM Bets. A CGM Bets também vos oferece odds, não vos oferece a odd asiática, tá bom? Mas tem as odds do mercado principal e do over e under 2,5. Mas também tem, por exemplo, os minutos. Podiam fazer um modelo qualquer com a média do primeiro golo, se isso tinha relevância estatística ou não. Dá para também utilizar aqueles dados, visto que nos fornece os minutos dos golos, modelos para live, se quiserem. Tá bom? Há algumas sugestões, há algumas brincadeiras que vocês podem fazer. Mas deixem-vos também mostrar outra coisa que eu fazia no passado com os dados da CGM Bet. Ou seja, eu podia ter uma abordagem mais pré-live ou uma abordagem live. Vou-vos mostrar uma abordagem em pré-live. Eu tenho esta folha, todos estes dados eram retirados da CGM Bet. Eu é que depois fiz um Excel, né? Um custom made para as minhas necessidades. Consoante a odd punha o tipo de jogo, caracterizava o jogo, qual era a posição, hora, qualidade da amostra, qual era as odds que tinham valor tendo em conta o sistema DILO, pontos por jogo, qual é a diferença de low rating, qual era a forma recente, média de golos marcados e sofridos das duas equipas, qual era o resultado correto, HT, FT, o mercado HT, FT, tudo isto. Eu já fiz vídeos sobre isto também. Depois, os rácios de remates por baliza. Isto é um rácio engraçado, ou seja, por exemplo, por cada 3 remates, sei lá, o espanhol nesta altura tinha 0.9 golos, ou seja, cada 3 remates à baliza marcava um golo. Mas vejam, por exemplo, o Alavés tinha menos remates, mas era uma equipa mais eficiente, não é? Porque marcava 0.8 golos com 2 remates. Estão a ver? Dá para dar uma medida de eficiência das equipas, remates totais, cantos, ambas marcam, potencial de golos, os aspectos ofensivos e defensivos das equipas, características, o head-to-head, o over-under 2,5 também, do head-to-head, como é que dava. Depois tinha umas estatísticas mais para live, tipo golos no final da primeira parte, qual era a tendência de over 1,5 na primeira parte, qual era a tendência de gols tardios entre os 70 e os 90, 80 e 90, qual era a tendência de 2 golos na segunda parte, de 3 golos na segunda parte. Isto são métricas que eu gosto de ver nos jogos em live. Por isso, eu tinha aqui uma folha que não só me dava informação para pré-live, como uma folha que me dava a informação para live, para eu ter assim à mão rapidamente e fazer uma análise do jogo, não é? A ver as tendências das equipas. Vocês estão a ver, não é? O software pode ser utilizado de várias maneiras, mas vamos agora então ver o software especificamente. Ele também podem trabalhar com ele em live e pré-live, não é? Vejam, o software é uma ferramenta para punters experientes, lá está. Um dos menus que eu mais gosto, já disse, que é o Upcoming. Ele adicionou várias coisas. Uma das análises que se podia fazer e que eu vejo muitos punters fazerem é do estilo: quais são as equipas com mais tendência de over 2,5, não é? Então, eu ponho aqui um over, quer para a época presente, e depois fazia um refresh, ele depois atualiza-me estes valores, etc. Ele, neste dia tem 80 jogos. Pronto, ele assim atualiza. Tem agora os valores, vejam, aqui o J-League 2, né? Aqui o Meet com o VAR, eram duas equipas que marcaram realmente bastante over 2,5, está na 11ª jornada, ou seja, era um jogo que se calhar poderia ter tendência de over 2,5, não é? É o que muitos pontos e é o que muitos sites de estatística fazem, é isso, fazem uma espécie de média ponderada das duas equipas, e isto vocês conseguem ter neste software rapidamente, e melhor do que tudo, rapidamente podem pegar nisto e depois novamente extrair isto para um Excel, depois filtram, está feito, né? O software também tem esta parte boa, não é? Que vocês podem exportar tudo para Excel e depois fazerem filtros, montarem a vossa própria folha. Bom, este é um dos menus que eu mais gosto. Ele adicionou aqui coisas engraçadas que antes não tinha, por exemplo o Yield. Vocês podem ver o Yield do quais são as equipas que foram lucrativas em termos de empates. Podem fazer isto aqui. Outras coisas que ele adicionou recentemente, um filtro de odds também. Tem aqui com um intervalo das odds, ou seja, vamos supor que a odd está a 1,50, vocês querem este mesmo filtro para empates, vamos supor, e querem um filtro em que a odd do empate esteja entre 3,20 e 2,80. Por exemplo, ele filtra ainda mais as coisas, ou seja, a combinação destes filtros todos dá-vos a folha que vocês desejam, né? Isto é um dos menus que eu mais gosto, já disse,
as várias vezes isto. Outros menus é o Advanced Goal Stats, eu acho este menu também super interessante, também expliquei no vídeo. Porquê? Porque vocês podem pôr aqui o confronto da equipa, fazer uma análise em termos de elo ou das equipas, ver o que aconteceu no passado e aparece aqui as estatísticas todas. Vejam depois na playlist o Advanced Goals, são os últimos vídeos, não é? Em que eu falei nisto em pormenor. Não vale a pena estar a perder aqui muito tempo, não é? Este é um dos menus e depois também tem aqui o menu do CGM Live Stats, né? Também é super interessante, em que ele vai, este é um menu para live também, tal como o Advanced Goals também pode ser utilizado em live, onde aparece aqui os jogos em live, o que é que está a acontecer, qual é a amostra inicial e vai fazendo um update dessa amostra inicial para quantos jogos é, o que é que aconteceu. Vejam, eu tenho aqui, sei lá, o Shiny está nos 65 minutos. O Enan com o Shannon tinha 17 jogos com equipas semelhantes, com este tipo de elo. Vejam que a equipa visitante tem um elo muito mais forte que a equipa do Enan. Na amostra inicial, antes do jogo começar, só tinha 17 jogos. E agora, para este tipo de confronto, com o resultado 1-1, não tem nenhum jogo. Não há jogos em que ele depois faz o refresh. Aliás, é melhor tirarem o auto-refresh e fazerem o refresh manualmente, não é? Mas ele vai mostrando a evolução. Outra coisa interessante, agora vou desativar isto para não estar sempre a fazer refresh. Vamos pegar aqui num jogo, sei lá, Premier League, Newcastle Arsenal. Veja o que acontece, é um confronto. Com este tipo de confrontos tem aqui 663 jogos. Isto não é 606 do Newcastle Arsenal. Não se esqueçam que CGMBet utiliza um sistema de elo. Mas está a dizer que a odd do Newcastle azul é uma oportunidade de back. É o que o software está a dizer. Porquê? Porque a odd está alta demais e o Arsenal é uma oportunidade de lei. Vejam que para o Arsenal ele aqui calculou uma odd de 3,06 e a odd está a 1,98. Será que existe valor? É assim, o Arsenal fora de casa não costuma ser grande espinha, tá? Mas pronto, lá está, é o Newcastle contra o Arsenal. Será que o Arsenal vai ganhar? Eu nunca confio no Arsenal fora de casa, mas vocês vão ver este vídeo, já sabem o resultado, eu não sei. Enfim, mas estão a ver, é um modo de live também, eu já expliquei este modo super interessante. Meus amigos, é isto, era só para renovar então a minha parceria aqui com a CGMBet, dizer-vos o que é que se passa. Ainda bem que ele manteve o modelo com a licença vitalícia. O modelo de subscrição também é válido, se as pessoas que não tiverem certeza podem experimentar, sei lá, durante 15 dias gratuitamente ou então durante um mês, não é? Ver se é útil. Aquela parte dos dados que vocês podem exportar, podem fazer coisas tão interessantes. A imaginação é o limite, como eu costumo dizer. E lá está, o software poderá facilitar-vos a vida, não é? A preparação dos jogos. Se acham que é algo interessante para vocês, já sabem, utilizem o meu link, não é? Como é óbvio. Se não estão interessados, não há problema nenhum, não é? Há outras maneiras. Aliás, vocês sabem que aqui no canal eu forneço-vos muitas fontes gratuitas, que é para vos mostrar que também realmente não precisam de gastar dinheiro, não é? Se quiserem, há muita maneira de trabalhar e fazerem coisas interessantes, tá bom? Vá! Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e boa construção de modelos, tá? Experimentem estas coisas, experimentem o software durante 15 dias, porque não? E pronto, se for útil, deixem também os vossos comentários aí na descrição. Sim, abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.